começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe nossa irmã Maria Luísa, que hoje vai abordar para nós um tema muito importante, a mediunidade. Tudo bem, Maria Luísa? Tudo bem, Marcelo. Nós vamos iniciar então a nossa sessão de perguntas com o seguinte: o que é mediunidade? O que é ser médium? Mediunidade é uma aptidão natural para comunicar-se com os espíritos ou para perceber o mundo dos espíritos. Ser médium é ser o intérprete, ou melhor dizendo, é ser o elemento material na comunicação com os espíritos. O médium é o instrumento do qual os espíritos se servem para se comunicarem com os homens. Isto é mediunidade, isto é ser médium. No meio espírita costuma-se dizer que todos nós somos médiums. Até que ponto, Maria Luísa, isso é verdade? Há distinção nas gradações das percepções mediúnicas? Sim. Todos nós somos médiums. Nos afirma Allan Kardec no tópico 159 do Livro dos Médiuns. Porque, segundo Kardec, médium é todo aquele que consegue perceber a presença dos espíritos. E todos nós conseguimos perceber a presença através das intuições, através das influenciações. Todos nós conseguimos percebê-los. Se assim não fosse, seria desnecessário termos um anjo guardião, um espírito protetor, um guia espiritual. Se nós, que não somos médiuns, não conseguíssemos perceber a influenciação desses espíritos. Ainda no livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta aos espíritos se eles influenciam a nossa vida, se influenciam o nosso pensamento. E a resposta é muito clara: influenciam de tal modo que, via de regra, são eles que vos dirigem. Mas o termo médium é empregado para aquele que possui uma mediunidade ostensiva. O que significa isso? Aquele que pode participar de fatos de intercâmbio entre o mundo invisível e o mundo material de forma patente e frequente, porque esporadicamente todos nós podemos ouvir os espíritos, esporadicamente todos nós podemos ver espíritos, mas são visões que vão se desvanecer, não são fatos patentes, são fatos que ocorrem de forma muito esporádica. E também tem o campo da intuição, né? A intuição é a mediunidade comum a todos os homens. Todos nós possuímos a intuição. Recebemos através dela a influenciação dos espíritos, especialmente daquele espírito que nos serve de mentor. E quanto mais estudamos e quanto mais oramos, quanto mais meditamos, de forma mais simples e mais eficaz, conseguimos perceber os pensamentos que são nossos e distingui-los daqueles pensamentos que nos vêm dos espíritos, acatando a orientação dos bons espíritos e rejeitando aquelas orientações que não nos levam a ações, a palavras felizes. Maria Luísa, a mediunidade surgiu na Terra com o advento do Espiritismo? De forma alguma. A mediunidade, ela vai aparecer no momento em que o homem, ou ser, ou espírito, começa a ter um pensamento contínuo. Quer dizer, aquele pensamento que se sucede a outros pensamentos, em oposição ao pensamento fragmentado. Desde que o homem começa
a pensar, o espírito hominal começa a pensar, ele vai receber a influenciação de outros espíritos. Nós sabemos, através da história dos antigos, que não raro havia esse intercâmbio espiritual. Se observarmos a Grécia Antiga, era hábito que os espíritos buscassem a orientação nos templos, nos oráculos. O mais famoso da Grécia, o oráculo de Delfos, onde o próprio Sócrates ia conversar com a Pitonisa, que era a sacerdotisa. Ou, em termos atuais, era uma médium ostensiva. O próprio Sócrates, constantemente, ele estava em colóquios com o seu gênio protetor, ao qual ele chamava de daimon. Esse termo dá origem à palavra demônio, apesar de não ter relação de sentido com a palavra demônio. A palavra significava, na origem, um gênio, um espírito desencarnado. Constantemente eles estavam em colóquio e ele recebia as instruções. Nós vamos ver na Bíblia como um todo, Antigo Testamento, Moisés, notável médium de efeitos físicos. Ele faz acontecer diversos fatos mediúnicos de materialização. Nós vamos ter também os grandes profetas que prediziam o futuro e que exerciam outras formas mediúnicas, notadamente a mediunidade de cura. Eram médiuns ostensivos, inspirados e eram intérprete daquelas orientações espirituais que deveriam ser passadas para toda a humanidade. Se observarmos o Evangelho de Jesus, nós vamos ter ali a presença ou a narração de vários fatos mediúnicos. Apesar do que, nós não podemos enquadrar o Mestre Jesus como um médium na acepção normal do termo, a não ser médium de Deus, intermediário de Deus. Materialização, nós vamos ter em Mateus, no capítulo 17, no momento da transfiguração, quando Elias e Moisés aparecem materializados ao lado do Mestre Jesus. Nós vamos ter a mediunidade ou as curas que ocorreram em grande escala. Vamos ter também as profecias que o Mestre faz quando ele fala do seu próprio sacrifício. Vamos ter a multiplicação dos pães em 2 ocasiões, mostrando para nós um fato também considerado de efeitos físicos. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, aparece para nós de forma muito clara o momento em que, estando os apóstolos reunidos, eles recebem a influência dos Espíritos santificados e começam a falar em várias línguas. Pentecostes. Fenômeno, né? De xenoglacia. Eles começam a falar em línguas que eles não conheciam. E quando alguns judeus diziam que aqueles homens estavam embriagados, Pedro lhes diz, eles não estão embriagados, mas eis que são chegados os tempos, como está predito em Joel, profeta. Eis que vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. As cartas de Paulo, nós vamos ter no livro Paulo e Estevão, ditado pelo Espírito de Emmanuel, que muitas informações contidas ali vieram através da mediunidade de Paulo.
No Apocalipse, João, no primeiro capítulo, explica que ele foi incumbido de revelar. A própria palavra Apocalipse quer dizer revelação. Ele foi incumbido de escrever, de revelar as visões que ele tivera. Então, o fato mediúnico permeia toda a história sagrada e a história da humanidade. Existem médiuns que são seguidores de outras religiões? Por exemplo, há médiuns nos templos católicos, nos templos evangélicos? Sim. A mediunidade é uma bênção dos céus. Kardec, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai afirmar que Deus deu ao homem os olhos, a visão, os sentidos e instrumentos especiais para que ele pudesse conhecer o mundo material. O telescópio, para que ele pudesse sondar o espaço. O microscópio, para que ele pudesse ver o infinitamente pequeno. E deu a mediunidade para que ele pudesse conhecer o mundo espiritual. A mediunidade é bênção divina. Ela não poderia ficar restrita a uma única doutrina. Ela está presente em todas as religiões, porque todas as religiões são divinas, todas as religiões são benditas, todas elas ensinam o bem, pregam a necessidade de um homem se elevar para caminhar em direção à luz maior. E nós vamos ver a mediunidade não com este nome, mas em todos os templos religiosos com outros nomes. A fluidificação, que é chamada imposição das mãos ou é chamada de a bênção. A fluidificação da água, que depois vai ser tomada ou é aspergida sobre os fiéis. A palavra inspirada de quantos pastores, de quantos sacerdotes. Mas apenas o Espiritismo diz que recebe a influência dos espíritos santificados. As outras religiões afirmam de forma categórica que recebem o Espírito Santo, mas afirmam que recebem um Espírito, em nome do Espírito Santo. A diferença aí, e que dá uma discussão muitas vezes inútil e estéril, é o singular e o plural. Nós, através da revelação dos Espíritos, sabemos que há inúmeros espíritos santificados que trabalham para a evolução do planeta e para a evolução de todos nós. Então há mensageiros de Jesus em todas as religiões. A mediunidade é uma característica do corpo físico ou do espírito? De ambos. As percepções são do espírito, mas o corpo físico do médium ostensivo apresenta determinadas características que o distinguem daqueles outros espíritos reencarnados que não possuem a mediunidade ostensiva. O espírito do médium, o corpo espiritual, o perispírito do médium ostensivo, ele tem um grau de expansibilidade, ele se expande muito mais do que o perispírito daquele que não é médium ostensivo. Ele pode se desprender do corpo físico, ele se movimenta com uma liberdade maior. Os laços que prendem corpo físico e corpo espiritual são estruturados de forma a permitir a movimentação do perispírito. E é importante nós não nos esquecermos que a comunicação mediúnica se dá perispírito a perispírito, mente a mente.
é o perispírito do desencarnado comunicante que age sobre o perispírito do médium reencarnado. Então a comunicação se processa desta forma. Médium ostensivo possui uma organização psico-bio-espiritual diferente daquele que não é médium ostensivo. Você poderia, por favor, relacionar alguns tipos de mediunidade e como se categorizam os médiums em função dos seus recursos mediúnicos? Kardec, no livro dos médiuns, divide-os em dois grandes grupos: médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos intelectuais. Médiuns de efeitos físicos são aqueles médiuns que doam uma determinada substância, denominada ectoplasma, que permite que espíritos desencarnados ajam sobre a matéria. É assim que muitas vezes se fala em médiuns que propiciam determinados acontecimentos com a sua simples presença. E muitas vezes aquela pessoa nem conhece que é possuidora deste tipo de mediunidade. Nós observamos, às vezes, notícias de elementos que entram em combustão em determinadas residências. Às vezes escutamos casos de portas que se batem sozinhas, de pancadas cadenciadas que são dadas. Ouvimos também de objetos que parecem voar no espaço. A verdade é que são formas de mediunidade que ocorrem nem sempre com o conhecimento do médium, não é? Então, essa mediunidade é a mediunidade de efeitos físicos. Há também os médiuns de efeitos intelectuais ou de efeitos inteligentes. Uma grande categoria dentro desta terminologia seria os médiuns psicográficos. São aqueles que, através da psicografia, escrevem as mensagens dos espíritos. Dentro desta categoria, nós poderíamos citar várias outras. São aqueles médiuns chamados de médiuns versejadores, mais aptos a receber comunicações poéticas. Aos médiuns científicos, mais aptos a receberem comunicações de ordem científica. Os historiadores, que recebem as mensagens relativas à história da humanidade. E várias outras formas. O médium psicofônico é aquele que vai transmitir o pensamento ou a comunicação dos espíritos através da voz. Nós ainda vamos ter outras formas de mediunidade associadas à mediunidade de efeitos inteligentes. E quais outras categorias de médiuns de efeitos intelectuais ou inteligentes? Nós citaríamos os médiuns videntes, que são aqueles que conseguem enxergar cenas, paisagens ou conseguem enxergar os espíritos. E há os médiuns também chamados médiuns audientes, que são aqueles que conseguem escutar os sons do mundo espiritual. Algumas pessoas consideram indistintamente que ser médium é o mesmo que ser evoluído. A mediunidade é uma característica que depende da condição moral do médium. A mediunidade em si, ela é neutra. André Luiz nos fala no livro Evolução em Dois Mundos que a mediunidade é como a eletricidade, neutra, dependendo do uso que se dá a ela. A influência do médium, a influência moral do médium, diz respeito às comunicações que este médium recebe, mas não ao fenômeno mediúnico em si.
ela existe entre justos e injustos, entre seres elevados moralmente ou seres degradados. Ela vai existir também como forma de expiação, como forma de sofrimento. Então, em si, a mediunidade é neutra. Agora, as comunicações mediúnicas dependem integralmente da elevação moral do médium. No livro, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai nos mostrar que é necessário que o médium se eleve constantemente através da reforma íntima, através da oração, através dos estudos, para que ele possa entrar numa faixa de sintonia com os bons espíritos, para que ele possa atrair para junto de si aqueles espíritos que possuem um conhecimento maior, aqueles espíritos que trabalham em função do bem. Maria Luísa, interessante a sua resposta. Você admitiria, por exemplo, que nos lares existem pessoas que são médiums, que não sabem que são médiums e que estão vivendo, às vezes, momentos de perturbação pelo seu atraso moral e estão tendo conflitos conjugais por causa da mediunidade de um dos cônjuges? Certamente, certamente. Porque os espíritos, ainda que permanecem na ignorância aqui como falta de conhecimento, que se comprazem em ver a infelicidade dos demais, eles vão aproveitar da invigilância de determinadas pessoas para atingir um lar, para atingir uma fábrica, para atingir uma associação onde as pessoas se congregam. No livro Libertação, nós vamos ter na palavra de André Luiz que todos os grandes fatos que ocorrem na humanidade, para o bem ou para o mal, são tramados no mundo dos espíritos. E esses espíritos vão se utilizar dos reencarnados para atingir os seus propósitos no bem ou no sofrimento e no mal. De que maneira o Espiritismo contribuiu e contribui para o desenvolvimento da mediunidade na Terra? O Espiritismo, a terceira revelação prometida pelo Mestre Jesus no Evangelho de João, vai trabalhar e estudar o fenômeno da mediunidade. O Espiritismo é colocado como uma chama divina, como uma luz que brilha entre os homens, não abordando a mediunidade como um fenômeno que deva acontecer em praças públicas, cercada de fatos espetaculares, mas a mediunidade que estuda, a mediunidade que trabalha, a mediunidade que se evangeliza. A doutrina dos espíritos estuda a mediunidade com rigor científico, rejeitando, como está no livro dos médiuns, muitas vezes 10 verdades ao invés de aceitar um fato que não seja verdadeiro. Então a doutrina dos espíritos estuda a mediunidade, esclarece a respeito da mediunidade. E com relação à sua prática, você diria que o Espiritismo conduz a mediunidade para as atividades cristãs? Exatamente. O médium espírita é o médium evangelizado. É aquele médium que vai seguir as orientações do Mestre Jesus. Ide e curai os enfermos. Ressuscitai os mortos, de graça recebestes, de graça dai. Mostrando que ninguém compra a mediunidade. Nós nascemos ou não nascemos médiuns ostensivos. Então essa mediunidade ela acontece para a própria evolução e para a evolução da humanidade.
E o mestre coloca aí a mediunidade como a misericórdia maior do Pai para todos nós. Como que as casas espíritas preparam os seus médiuns? Que tipo de instrução que esses médiuns recebem nas casas espíritas? Emmanuel, no livro Consolador, ele nos diz que o maior escolho para a prática mediúnica se encontra no interior do próprio médium. Todos nós, médiuns ostensivos ou não, somos espíritos em aprendizado. Trazemos em nós dificuldades que muitas vezes nos algemam a um passado delituoso. A reforma íntima, a necessidade de revermos os nossos valores, a necessidade de racionalizarmos as nossas emoções. Não que nós não possamos ter emoções, podemos sim, mas não podemos ser seres emocionais, ou seja, não podemos deixar que as nossas emoções tomem o direcionamento da nossa vida. O Evangelho do Mestre Jesus é um convite à racionalidade. A mentora Joana de Ângeles nos diz que este mestre de amor veio ao nosso planeta exatamente para isso, para nos retirar da área dos instintos e nos levar à era da razão, para que através da era da razão nós possamos um dia chegar à angelitude. A primeira necessidade de todos nós, médiuns ou não, é nos evangelizarmos. E o médium ostensivo, como ele recebe de forma mais direta a influenciação dos espíritos, já espíritos que trabalham no bem, como daqueles que ainda operam para o mal, ele é mais suscetível de receber estas influenciações. Então, maior necessidade de equilíbrio, maior necessidade de conhecimento, de saber o que acontece dentro do fato mediúnico. Necessidade de autoconhecimento, para que ele possa distinguir os pensamentos que são seus daqueles pensamentos que lhe são sugeridos. Reconhecer os seus sentimentos daqueles sentimentos que se aproximam dele na forma de um turbilhão. E é isso que os templos espíritas fazem. A educação mediúnica, onde aqueles médiuns ostensivos vão colocar em prática, trabalhando nas comunicações, vão receber a orientação de companheiros que possuem um conhecimento maior, vão ser convidados a estudar toda a codificação e os livros auxiliares, por exemplo, Emmanuel e André Luiz. Quanto tempo levaria para uma casa espírita preparar um médium para o trabalho na mediunidade? Olha, em primeiro lugar, é necessário que aquele candidato tenha mediunidade ostensiva, porque há muitos fatos que são confundidos com a mediunidade ostensiva, e às vezes não é um fato mediúnico. Às vezes é apenas a excitação do inconsciente. Às vezes não há um outro espírito comunicando, mas o próprio espírito da pessoa que emerge do subconsciente e faz com que, às vezes, ela esteja sugestionada em relação a uma mediunidade ostensiva que não existe. Muitos anos são necessários. A formação completa nunca se dá. A possibilidade de evolução é infinita. Muitos anos são gastos em estudos, são despendidos em se criar uma afinidade entre o médium e o espírito comunicante. Muitos anos se demora para que o animismo, que é a manifestação do próprio espírito do médium, chegue num nível aceitável. Aquele nível
que permite ao médium controlar as mensagens que vêm por seu intermédio. Nesse ponto, o animismo é absolutamente necessário. Mas, até que ponto o animismo não interferiria nas comunicações? Os estudos profundos, e mais do que os estudos, mais do que simplesmente ler, buscar se colocar em prática aqueles aconselhamentos que nos são trazidos pelos mentores. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se. É lembrar que o Mestre Jesus começa as bem-aventuranças nos falando de humildade. Então a característica do bom médium é a humildade. Maria Luísa, desculpa te interromper. Talvez para entrar em sintonia com o espírito atrasado se leve pouco tempo. Imediatamente. Mas para afinizar com um espírito moralmente evoluído, levam-se anos, muitas vezes. Vamos lembrar do grande Chico Xavier e seu mentor Emmanuel. Emmanuel avisou ao Chico que iria, através da sua psicografia, mandar várias mensagens aos seres encarnados. E o Chico, no momento em que sabe da sua missão, pergunta a Emmanuel o que é necessário. E Emmanuel lhe diz: Chico, 3 coisas te são necessárias. A primeira delas é disciplina. Ao que o Chico pergunta: e a segunda? Emmanuel diz: a segunda também é disciplina. E a terceira? A terceira também é disciplina. Disciplina dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras, das ações. E Emmanuel começa a ditar uma série de mensagens e o Chico começa então a psicografar. Já havia um baú repleto destes textos. E Emmanuel diz a Chico: Chico, pode jogar isso tudo fora. Nós estávamos apenas treinando. Então a mediunidade, ela pressupõe esta humildade de voltar, de treinar, de aceitar dentro de uma disciplina cristã. É um instrumento que está sendo afinado. Exatamente, o termo é esse. É um instrumento muito delicado, muito sensível, que deverá ser afinado e trabalhado nas mãos de um grande musicista. Agora, muitas pessoas ficam confusas com a mediunidade. Aos que não são médiums, mas querem ser. Aos que são e não querem ser. Analise, por favor, cada uma dessas situações e faça suas considerações a respeito de cada situação dessa. Médium todos nós somos, de um modo geral. Apesar do termo só se empregar quando existe uma mediunidade ostensiva. O desejo de ver os espíritos é muito grande. Qual de nós não gostaria de ver Sheila, Emmanuel e tantos outros mentores? Mas o que acontece? Acontece que durante o nosso sono físico, o corpo físico dorme, o nosso espírito tem uma liberdade relativa. Enquanto o corpo descansa, nosso espírito pode, acompanhado do perispírito, os dois não se desprendem, visitar os planos espirituais e aí recebermos instruções, recebermos orientações. Nós não vamos nos tornar médiuns ostensivos porque nós desejamos ser médiuns ostensivos. Aqueles que o são já nascem. A mediunidade é um instrumento maravilhoso de aperfeiçoamento e de evolução. Aqueles que nasceram médiuns, nasceram para exercitar a caridade. Não é justo recusarem esta missão. Lembrando que há alguns médiuns que são chamados à mediunidade como forma de expiação e de dor. São alguns que transitam pelo caminho do desequilíbrio e da desarmonia, mas que em um determinado momento, frequentando as reuniões de tratamento espirituais, possam
ter em si despertados estes valores espirituais e possam fazer uma alteração na sua rota de vida. Então, o médium ostensivo, ele possui uma organização física diferente daquele que não é médium ostensivo. Ele nasce médium ostensivo, não se pode criar. Da mesma forma que não se pode devolver a mediunidade. E nada vem às nossas mãos que não seja para a nossa educação, para a nossa evolução, para a nossa felicidade. Então a mediunidade é um instrumento de evolução para o homem. É um instrumento de evolução para o homem. Como outras atividades também são um instrumento de evolução. É apenas uma das formas pelas quais o espírito pode se instruir. Mas há outras ferramentas de evolução. E lembrando que cada um de nós é intérprete das forças com as quais nós nos afinizamos. Se nós estudamos o Evangelho de Jesus, se procuramos ter uma vivência cristã, onde nós estivermos, seremos elementos, seremos intermediários dos bons espíritos, levando uma palavra equilibrada, uma palavra de consolo, uma palavra que orienta. Onde nós estivermos, seremos também, ou banharemos aquele lugar com as luzes dos pensamentos elevados. Então nós podemos ser médiuns, ainda que não sejamos médiuns ostensivos. E seremos sempre intérpretes das forças com as quais nós nos afinizamos. Muito bem. Encerramos assim essa entrevista e agradecemos a Maria Luísa por esta participação. Eu que agradeço. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!